Efésios capítulo 5, versículos de 13 a 20. Glória a Deus. Os irmãos estão em casa, né? Se puderem também separar esse tempo para se dedicarem ao culto, à palavra, tudo que vai acontecer aqui. Se você achou, diga amém. Versículo 13 diz assim: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Leiam comigo 14, a igreja. Por isso é que se diz: desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Deixa eu ler o 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas se deixem encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, todos, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Primeiro domingo do ano, Pai, renovamos a nossa gratidão, o nosso compromisso, a nossa esperança, a nossa fé quando estamos na Tua casa e principalmente quando estamos ouvindo a Tua palavra. É a Tua palavra que vai, Senhor, fazer com que, Senhor, a nossa vida mude, a nossa vida seja restaurada. É a Tua palavra que vai fazer com que a fé, Senhor, não só nasça, mas ela cresça, Senhor, no coração de cada irmão, Senhor. E ao sairmos daqui nesta noite, possamos sair impactados com a Tua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Dormir é muito bom. Dormir não só é bom, como é necessário, dentro dos desígnios de Deus, não é? Deus já determinou que homens e mulheres e também os animais, não é? Tenham tempo para dormir. Os irmãos sabem, não é, que de acordo com aquilo que nós aprendemos, pelo menos uma pessoa, para ter um bom descanso, deve dormir 8 horas por dia. Nem todo mundo consegue, é verdade, irmão? Nem todo mundo consegue. Alguns conseguem descansar durante o dia. Eu, quando posso, descanso à tarde, porque eu também não gosto de dormir cedo. Às vezes eu fico até 1h da manhã, trabalhando, né, no escritório e tudo. E quando a gente para pensar que se nós temos 24 horas no dia, e se devemos dormir pelo menos 8 horas, isso quer dizer que 1/3 do nosso dia é dormindo. Alguns acham isso um desperdício muito grande, porque poderiam estar fazendo outra coisa, né? E eu já vi propaganda de vendedores de colchão, propaganda muito interessante, dizer: olha, se você vive 80 anos e passa 8 horas por dia dormindo, você terá dormido, quer dizer, 80 você divide aí por 3, 1/3, né? Você terá dormido mais de 20 anos. Isso assusta, né? Poxa, eu podia estar fazendo tanta coisa. Só que o sono, ele é bom, o sono é reparador, o sono, ele restaura. Não é verdade, irmãos? Quando a gente passa uma noite mal dormida, a gente fica cansado. As pessoas que trabalham em turno e às vezes têm que trabalhar à noite. Quantos aqui, irmãos, às vezes têm que trabalhar à noite? Olha, o Walter, o nosso querido Paulo César. Quem mais levantou a mão aqui, irmãos? Olha, Alan, né, trabalha aqui em hospital. Pastor Heleno, trabalha às vezes à noite também, pastor Heleno? Às vezes tem que trabalhar à noite. Imagina trocar noite pelo dia. A pessoa até se acostuma. É verdade, irmãos? Mas é algo, eu diria que é até antinatural, porque o sono é bom, o sono é importante, o sono é necessário. Eu cheguei na igreja agora à noite, né?
por volta de 6h10, 6h15, e a Maria Alice, a minha neta, estava dormindo lá no sofá do gabinete. Irmãos, que sono! Sono de criança é o mais bonito, né? A criança, e a gente conversando em volta, né? E a criança ali dormindo, aquele sono. De vez em quando dava aquela suspirada, né? E dormia, um sono maravilhoso. Até essa idade ainda consegue dormir de dia. Já na idade do Joaquim, é muito difícil, muito difícil. Eu quero dizer que o sono é importante, irmãos. Dormir é importante. Só que quando nós trazemos isso para o lado espiritual, nós devemos entender que quando nós estamos dormindo na nossa vida espiritual, porque na vida espiritual não tem intervalo para dormir. Quando você sai de férias e viaja, você vai para, né, a praia, vai para a serra, você vai descansar, você vai pegar o carro, muito legal, né? Primeiro que você não pode, se você está dirigindo, não pode dormir no volante, é claro. E mesmo você que é um servo do Senhor, quando vai sair de férias, ninguém tira férias da vida espiritual. Quem concorda aí, diga amém, irmãos. Amém. Às vezes eu viajo com alguns colegas pastores, não é? E a gente vai para algum lugar, descansar, passear e tal, almoçar junto. Isso faz tão bem, né, para todos nós. E a gente fala assim, olha, vamos tirar férias e a gente vai conversar sobre muitos assuntos, mas nós não vamos falar sobre igreja. Não vamos falar sobre igreja, sobre situação de igreja, problema de igreja. A gente vai refrescar um pouquinho a mente, vamos falar sobre outras coisas. Irmãos, a gente não consegue ficar meia hora sem não falar de igreja. Não é fofoca não, tá, irmãos? É dos assuntos da igreja, como é que está a igreja, o que a pandemia causou na igreja, se algum irmão ainda está sumido depois da pandemia, né? Enfim, a gente não consegue, mas isso acaba sendo bom, né? E o nosso bispo Walter, ele costuma falar que no período de férias, nós temos que inclusive redobrar a vigilância, porque às vezes a gente relaxa, né? E a gente não pode. Estejamos numa praia, estejamos no hotel, estejamos num passeio, estejamos, sabe, num passeio com os filhos, não podemos relaxar, não podemos dormir. E quando nós iniciamos um novo ano, irmãos, nada melhor do que sermos exortados pela palavra, principalmente a termos cuidado com o sono espiritual, né? Com o sono espiritual. Porque eu creio, irmãos, se você crê, você vai dizer amém, que Deus vai fazer muita coisa através de nós. Quem crê, diga amém. Só que antes de Deus fazer muita coisa através de nós, Ele vai fazer muita coisa em nós, né? Como diz aquela velha canção, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Quem conhece essa música aqui, irmãos? Só os mais antigos conhecem, né? Não falei os mais velhos não, tá bom, irmão? Falei os mais antigos na fé. E é verdade, irmãos. Antes de Deus nos usar, Ele vai trabalhar na nossa vida. Eu gosto muito dessa expressão aqui, né? Antes do ide, tem o vinde. E eu diria mais, antes do ide por todo mundo e pregar o evangelho, precisa haver o vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos. Como também antes do ide, nós precisamos ficar em Jerusalém. O que quer dizer ficar em Jerusalém? Quem pode me responder? Até que do alto seja revestido. Então, primeiro é o vinde, depois é o ficar em Jerusalém, quer dizer, ser revestido, para só depois acontecer o ide. É todo um processo necessário. E é por isso que a vida cristã é uma vida muito ativa, irmãos. A pessoa pode ser de qualquer igreja, qualquer denominação séria que prega a palavra de Deus. A vida cristã é uma vida ativa, né? Primeiro Deus chama, salva, prepara e usa. Você pode dizer amém? E a advertência, irmãos, desse texto que nós lemos, Paulo, ele vem falando sobre várias coisas aqui, a igreja de Éfeso, né? Eu peguei dentro quase que do meio desse contexto aqui, ele fala sobre o fruto da luz e as obras das trevas, mas a ênfase que ele dá nessa parte que nós lemos, é para termos cuidado, para nós ficarmos despertados, né? E aqueles que estão dormindo,
Acordarem enquanto é tempo. Acordarem enquanto é tempo. Porque a advertência para não dormirmos, irmãos, faz parte desse processo, não só de preparo, mas também de permanência e de vigilância. Eu creio, irmãos, ano passado, né? Eu me lembro que no ano passado o pastor Heleno falou que em 2023 eu recebi essa palavra, Deus ia trabalhar muito a nossa igreja, fazer grandes coisas, Deus ia, sabe, renovar, e eu acredito que isso aconteceu aqui em 2023, amém, meu irmão? E acredito que 2024 é um ano de mais trabalho ainda, é um ano de mais entrega, mas para isso, você não pode dormir. Eu não posso dormir como pastor, né? Como aquele que Deus colocou à frente do rebanho, responsável para conduzir. Eu não posso dormir, mas você também não pode dormir. Então, infelizmente, irmãos, e até estatisticamente, né? Alguns vão dormir mesmo. Infelizmente, alguns vão olhar para trás. Infelizmente, alguns vão até abandonar. Não deveria ser assim, não poderia ser assim, não é isso que eu quero como pastor, não é isso que Deus deseja, mas nós sabemos que infelizmente é isso que acontece, né? Homens abandonaram Jesus. Irmão, sabe que Jesus ele chamou 12, mas ele não tinha só 12 seguidores, 12 eram os apóstolos, né? E quando a gente assiste, não sei se você de vez em quando assiste a série The Chosen, alguém assiste aqui de vez em quando, irmãos? Né? É muito engraçado a maneira como eles abordam Jesus, a maneira como você vê ali Mateus, a maneira de Pedro, né? Muito inconstante, mas nos dá assim uma ideia, né? De como aqueles homens, eles eram homens completamente comuns, irmãos. Todos eles, homens inconstantes. Então Jesus chama 12, traz para perto deles, como fosse um discipulado, né? De 12, mas ele também chamou 70, deu uma instrução para irem pelas casas, pelas ruas, pregando, expulsando demônios, curando. Eles foram, saíram, milagres aconteceram, eles voltaram muito felizes, achando que aquilo quase que resumia a missão. Jesus falou, não, isso aí faz parte da missão. O mais importante é vocês se alegrarem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Depois a gente vê Jesus abençoando e pregando no Sermão do Monte. Quer dizer, o Sermão do Monte foi logo no início da missão de Jesus, do ministério. Jesus depois reúne 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e multiplica os pães. Depois ele teve uma outra multiplicação dos pães, quer dizer, só ali 5, 10, 12 mil pessoas. Então muita gente seguia Jesus, mas alguns abandonaram, irmãos, alguns olharam para trás, alguns dormiam, alguns desistiram. Aí a gente pode pensar assim, poxa, pessoas abandonaram Jesus, abandonaram o mestre, ele que tinha, sabe, a palavra, ele não tinha palavra, ele era o próprio verbo, o Logos de Deus, e abandonaram. Jesus, quando percebeu em determinado momento do seu ministério que as pessoas estavam se debandando, quer dizer, estavam se afastando dele, chateados, pensando que ele era uma coisa e na visão deles ele era outra. Alguns se sentiram enganados. Aí Jesus chega para os discípulos e principalmente para Pedro e fala assim, aliás, foi antes, ele falou assim, olha, o pastor vai ser ferido e as ovelhas vão abandonar, vão embora. Sabe o que Pedro falou, irmão? Sempre Pedro, hein? Né? Pedro falou, Senhor, todos podem te abandonar, né? Pedro, ele dava uma de santarrão, né? Um de crente, tem muitos crentes assim modernos, acham que são senhores, né? Acham que nunca vão errar, nunca vão falhar, a falha sempre é do outro, a culpa sempre é do outro, eles são os bons e tal. Pedro falou, não, Senhor, eu jamais vou te abandonar, né? Ele deve ter falado assim, Senhor, conte comigo. Acho que ele falou até mais, eis-me aqui. Só que Jesus falou, Pedro, tu não sabes o que dizes. Eu quero te dizer uma coisa, Pedro. O galo não vai cantar antes que você me negue 3 vezes. Pedro achou que isso não ia acontecer, e aconteceu.
aconteceu exatamente. Foi o momento que ele dormiu ali na sua fé, irmãos. Assim como Tomé, que não acreditou que Jesus já tinha ressuscitado. Aí a gente leva a cena da crucificação. Jesus, eu falei aqui que ele chamou 12, mas logo depois tinha 70, né? E depois tinha 5.000, uma multidão. Mas na crucificação, irmão, Jesus só tinha 2 discípulos, segundo a palavra, tá bom, irmãos? 2 discípulos. Jesus só tinha, no caso, a mãe dele, e quem mais? Quem lembra? João, que era chamado o apóstolo ou discípulo do amor. Só 2. Cadê a multidão que declarou fidelidade? Então, não é para assustar ninguém não, mas infelizmente, e estatisticamente, a gente sabe que infelizmente, algumas pessoas abandonam. Não estou dizendo a igreja, mudar de igreja não, isso faz parte, irmãos. Estou dizendo abandonar a fé, abandonar, sabe, o compromisso, abandonar a alegria de servir a Deus. A gente pode passar algum momento, né, meio fraco, todos nós passamos, irmão, um momento da nossa vida um pouco assim, triste por alguma coisa que aconteceu, enfim, isso pode acontecer, mas jamais abandonar a Cristo, amém? Você pode dizer amém? Jamais abandonar a Cristo, jamais dormir, né? Jamais dormir, irmãos. E repita comigo, por favor: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Isso aí quem escreveu, eu queria até dizer que foi Paulo, mas ninguém sabe se foi Paulo ou não, ninguém sabe quem foi o autor aos Hebreus, em capítulo 10, versículo 39, vou ler novamente. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Posso parafrasear aqui, né, sem adulterar o texto, apenas fazendo outra aplicação, eu poderia dizer que nós, porém, não somos daqueles que dormem. Não somos, irmãos, porque se dormirmos, ficaremos paralisados. Voltando ao texto que nós lemos, irmãos, o autor aos Hebreus usa a metáfora do sono para nos trazer uma importante advertência. O autor, no caso aos Efésios, né, que é Paulo, ele usa essa metáfora do sono. A Bíblia ela é muito cheia de metáforas, de analogias, de alegorias, né? Apocalipse, então, tem muita alegoria, né? As visões de Daniel, de Ezequiel, o vale de ossos secos, são muitas alegorias, né? As parábolas são também metáforas que Jesus contava, irmãos, sempre com cunho assim, uma mensagem espiritual. E aqui no caso, quando Paulo ele fala que devemos despertar, nós que estamos dormindo, ele está falando do sono espiritual, não daquele sono que a minha neta estava tendo lá no gabinete, né? Não do sono que você vai ter nesta noite, um bom sono reparador, amém, meu irmão? Para levantar cedo. Eu sei que tem irmãos aqui que levantam de madrugada, levantam ainda escuro, né? Irmãos que levantam muito cedo, e alguns levantam cedo, chegam cedo, mas alguns levantam cedo e chegam tarde em casa. Não é desse sono, esse é necessário. Agora, o que é o sono espiritual, irmãos? Eu diria que é um estado de apatia na sua vida espiritual, onde, para aquela pessoa que já foi tão usada, tão ungida, tão ativa, agora tanto faz como tanto fez. É quando a pessoa, ela está distraída pelas coisas do mundo, né? Vem aí o carnaval, irmãos, vem o carnaval. Essa festa aqui, o próprio nome já traz todo o peso do seu significado. Quem sabe o que quer dizer carnaval? Quem sabe, irmãos? Carnavale, festa da carne, irmãos. Festa da carne. A própria explicação, ela explica. E quando vai chegando no carnaval, irmãos, há muito movimento assim de preocupação por parte da liderança a respeito das crianças, né?
Quando os pais, quando tem um desfile, né, no bairro onde a gente mora, e em todos os bairros quase, né, pode ser um bairro grande, às vezes é um subbairro, mas sempre tem ali um espaço, ali uma praça, ou uma área comercial que fecha. Por exemplo, lá onde eu morei muitos anos, eu morei no Tingui, mas a parte maior do bairro era Vila Nova, né? Alguém que conhece o bairro de Vila Nova, ali em Campo Grande? Então, ali é uma área comercial, né, que cresce cada vez mais. A rua ali fecha, irmãos, no carnaval. E não é o centro de Campo Grande, é um bairro, né? Fecha, a gente tem que passar pelas ruas de trás, os ônibus têm que dar a volta, né? Tudo fica enfeitado, pessoas colocam barraquinhas, algumas pessoas aproveitam para ganhar um dinheiro nessa época, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: vai ter uma festinha do carnaval da escola do seu filho, ou da empresa, ou no seu bairro, ou do comércio. Aí você fala assim: ah, eu não gosto de carnaval não, mas vou levar meu filho lá para ele se distrair. É certo isso, irmãos, para o cristão? Não é certo, né? Mas não é o pastor que vai obrigar. Uma vez eu pregando isso, irmãos, eu acho que é uns 15 anos, sem querer aqui ser antiético, mas tinha uma senhora que começava a frequentar a nossa igreja. Os irmãos não chegaram a conhecer porque ela frequentou muito pouco tempo, mas estava assim, né, se achegando ao evangelho, e numa época perto do carnaval, eu falei mais ou menos isso que eu estou falando, né, e depois essa senhora e a filha não vieram mais. Elas não eram membros da igreja ainda, nem batizadas, mas estavam, né, simpatizando com a igreja, com o evangelho, né? Enfim, cheguei a fazer uma visita na casa dela, e depois eu soube que elas não vieram mais à igreja, porque o pastor um dia falou contra o carnaval, e como é que ela ia viver sem o carnaval? Né? Claro, vamos dar um desconto aí, porque a pessoa ainda não conhecia o evangelho, mas e quem conhece, irmãos? E o crente? Né? E o crente? Então, a pessoa se distrai com as coisas do mundo. Dormir espiritualmente também, irmãos, é quando se esquece da identidade que a pessoa tem em Cristo. A pessoa esquece que existe uma identidade em Cristo na vida. Agora não sou mais eu quem vivo, irmãos. Complete comigo esse versículo: é Cristo quem vive em mim. Diga assim: agora já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, muitos estão se esquecendo da sua identidade em Cristo. E dormir espiritualmente também, irmãos, é quando, mesmo não estando completamente afastado da igreja de Cristo, mas a pessoa, ela deixa ir embora o seu entusiasmo, o seu primeiro amor. Inclusive foi uma advertência, né, quando João recebeu a revelação a uma das igrejas do Apocalipse, porque era uma igreja muito interessante, uma igreja muito boa e tal, mas eles haviam abandonado o primeiro amor. Posso dizer que estavam dormindo espiritualmente. Posso fazer uma pergunta sem ser antiético? Você conhece alguém assim? Quem conhece alguém assim, que se esfriou na sua vida e não quer mais saber das coisas de Deus? Todos nós conhecemos. Mas se alguém está aqui, né, essa palavra é para exatamente despertar você, para que você acorde deste sono, né, e volta a falar: o sono é bom, é aquele sono reparador, é aquele sono do bebê, é aquele sono que vai te dar um descanso para você enfrentar uma condução cheia no outro dia, ou pegar o seu carro, enfrentar a Avenida das Américas, a Avenida Brasil, a Avenida João 23, né, uma reta da base, pegar esses engarrafamentos todos e ter forças, porque você conseguiu aquele sono reparador na noite anterior. Agora, existem os perigos, irmãos, do sono espiritual. Primeiro, é a perda da comunhão com Deus, é a perda também da comunhão com os irmãos. A pessoa se torna vulnerável às tentações, Ninguém está imune às tentações, irmãos, mas na comunhão dos santos, na ajuda mútua, quando estamos, né, nesta comunhão, a palavra de Deus diz que devemos nos ajudar mutuamente, levar as cargas uns dos outros, mas quando esfriamos espiritualmente, ficamos mais vulneráveis às tentações.
E uma outra coisa importante que acontece, irmãos, em consequência do sono espiritual, a falta de propósito e da direção de Deus na vida da pessoa. A pessoa fica desorientada, irmãos. Porque enquanto nós estamos no caminho, lutando, às vezes tropeçando, às vezes até caindo, o irmão ajuda, dá a mão, levanta, ora, liga, passa um zap, né? Como você está? Você está bem? Então, enquanto nós estamos na comunhão, irmãos, um vai ajudando o outro, né? E a pessoa que está em Cristo, está firme em Cristo, está participando da comunhão dos santos, na igreja, na ceia, se é no coral, se é no louvor, naquilo que Deus colocou, né, através dos dons e talentos, irmãos, a pessoa está ali, né, a pessoa está ali caminhando, sabe, sendo fortalecida, pela mão do irmão, pela oração do irmão, pela ajuda do irmão. Quando a pessoa se esfria e dorme espiritualmente, a pessoa fica meio desorientada, irmãos. Isso é muito triste. Os irmãos não imaginam como é triste para um pastor ver uma ovelha que já esteve na congregação, às vezes já participou de atividades e de ministérios na igreja, às vezes até esteve no púlpito pregando a palavra de Deus, e você simplesmente encontra com essa pessoa numa situação bem complicada, dando um mau testemunho de vida, ou então postando coisas nas redes sociais que, sabe, irmãos, complicam a sua vida, porque a pessoa praticamente está dormindo espiritualmente. Todos nós conhecemos pessoas assim, e é por isso que nós somos chamados, irmãos. As pessoas são chamadas ao despertamento. Agora, por quê, irmãos? Primeiro, para podermos viver de acordo com a vontade de Deus. Deus tem uma vida para nós, amém, irmãos? Uma vida abençoada. Eu tenho certeza que 2024 será um ano grandemente abençoado para aqueles que se firmarem em Deus, que se despertarem em Deus, se colocarem nas mãos de Deus, né? Ah, pastor, o que? Eu vou ficar rico? Eu vou comprar minha casa? Vou comprar meu carro? Não sei. Trabalhe, estude, se esforce. Você pode conseguir, mas não é isso que eu estou falando. É você ter uma vida plena, é você dormir em paz, é você poder andar de cabeça erguida, é você entender que você já foi perdoado, que você é filho de Deus, irmãos, e não há bênção maior do que essa. Mas para isso a pessoa precisa estar despertada, né? Para experimentar a plenitude da vida em Cristo. E para a pessoa ser uma luz, irmãos, ou ser luz nesse mundo de trevas, e fazer a diferença onde a pessoa estiver. Eu vou contar mais uma vez algo que de vez em quando eu conto aqui, irmãos. A pessoa às vezes fala assim: ah, lá no meu trabalho eu tenho 10 colegas lá numa repartição na minha empresa, e não tem nenhum crente. Eu, quando entro lá no meu escritório, e dá até uma certa opressão, eu sinto o ambiente carregado, né? E as pessoas colocam lá aqueles objetos místicos, fazem as suas rezas e tudo, e botam aquelas músicas estranhas. Eu me sinto muito mal naquele lugar. Eu vou orar para Deus me dar um outro emprego. Pastor, me ajuda em oração, porque o ambiente lá é muito carregado. Ah, bonitinho, quer trabalhar só onde tem crente, né? Quer trabalhar, e olha que onde tem crente pode ter mais fofoca ainda, hein? Não, Deus nos chamou para sermos luz aonde, irmãos? Nas trevas. Então, a não ser que Deus te oriente, Deus te tire de lá, Deus te mostre, Deus tem um propósito. Enquanto isso, você vai ficar lá, você vai orar por essas pessoas. Quando houver uma oportunidade, uma necessidade, você vai poder ser um instrumento de Deus para abençoar aquela pessoa. Amém? Posso contar o testemunho aqui do Rondinelli? Não é mesmo que os irmãos falem que não, eu vou contar, né? Rondinelli trabalhando sua repartição numa sala com homens, né? E
lá e no computador, isso aconteceu, sei lá, uns 10 anos atrás, um rapaz vira para ele um monitor do computador, né, com pornografia, e sabendo que o Rondinelli, né, que é um diácono nosso emprestado, lá na igreja de Vila Nova, né, todo ano a gente renova lá o contrato dele. Ele é um servo do Senhor, um dia entrou por essas portas aqui, ele e a sua, na época, namorada, Paula, né? Aqui eles entregaram a Jesus, batizei, casei, foi consagrado diácono, está servindo a Deus lá na igreja de Vila Nova, homem de Deus, irmãos, pregou aqui, né, no mês de novembro. O colega dele, sabendo que ele era crente, virou o monitor do computador, né, com cena de pornografia, para ele, falou assim: você não gosta disso não? Sabendo que ele é crente, só para mexer com ele, irmãos. Ele falou: rapaz, vira isso para lá, eu sou casado, eu tenho minha esposa, não preciso dessas coisas para me satisfazer e tal. E o rapaz conversou, brincou, jogou as indiretas e tal. Passou algum tempo, esse mesmo rapaz passou por uma crise, se não me engano, no seu casamento, precisava de uma ajuda, precisava de oração, precisava de um conselho. Foi procurar quem, irmãos? Foi procurar o Rondinelli. E o Rondinelli ajudou ele, orou por ele, aconselhou ele. E imagina se Rondinelli tivesse entrado na roda dos escarnecedores, tivesse caminhado, né, naquele caminho dos ímpios. Que moral, palavra pesada, mas essa é a verdade, ele teria agora para ajudar o seu amigo com um conselho, com oração, com uma palavra. E ele ajudou, orou, aconselhou, e eu não me lembro muito o final da história, mas me parece que esse rapaz procurou uma igreja, entregou a sua vida a Jesus através do testemunho do Rondinelli, irmãos. Então, onde você está, não tem crente, ou só tem um, e tem várias pessoas que não conhecem a Cristo, é lá que Deus te colocou, até o dia que Ele te tirar de lá, né? Para estar num lugar onde só tem crente, é a igreja, é o melhor lugar. O mundo é o mundo, irmãos, o mundo já é no maligno. Você vai enfrentar, você que trabalha, é comerciante, trabalha com negócio, você vai enfrentar e vai ter relacionamento com pessoas de todas sabe, de todos os níveis de entendimento espiritual, pessoas que, sabe, nem acreditam em Deus, pessoas que têm a sua mente completamente afastada. Você que lida com pessoas diariamente, você já deve ter estado com pessoas que, quando você fala que é cristão, pessoas que falam mal de igreja, falam mal de pastor e contam o último escândalo do pastor, né, que saiu na internet. É verdade ou não é, irmãos? E diz: é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, né? E é por isso que Deus, irmãos, quer que estejamos bem acordados, porque se nós estivermos dormindo, nós vamos entrar na mesma, nós vamos praticar as mesmas coisas, nós vamos estar completamente desorientados. Deus nos chamou para ficarmos muito bem acordados, irmãos. Agora, como podemos despertar? Já caminhando para a parte final da mensagem, como podemos despertar, irmãos? Arrependimento e busca por esta reconciliação com Deus. Não dá nem para eu comentar muito, né, por causa do tempo. Segunda coisa, buscar pela verdade na palavra de Deus. E uma terceira coisa importante, oração e comunhão constante, irmãos, com Deus, com o Espírito Santo, com a sua palavra. Se fortalecer com os irmãos na fé. É sempre bom você ter alguém que você, num momento difícil, num momento que você está sendo muito tentado, você manda uma mensagem para alguém, peça uma ajuda, peça uma oração. É importante você ter uma pessoa que você possa confiar, não é o seu, sabe, uma pessoa infalível, não. Uma pessoa que você possa pedir oração. Graças a Deus, né, as redes sociais podem ser usadas, e muito bem usadas na igreja, e têm sido usadas. Os grupos, né, nós temos o grupo da Aliança Feminina, quando tem qualquer pedido de oração, né, é colocado ali para pedir oração. Temos o grupo do ministério,
do louvor, ministério da igreja, temos o grupo lá que a NET tem com os professores, temos vários grupos onde nós podemos pedir ajuda quando estamos precisando e podemos ajudar aqueles que precisam de ajuda. Mas independente dos grupos, né, você deve ter pessoas que você pode chegar e falar e conversar e pedir ajuda em oração. Quem está entendendo aí, diga amém. E qual é o resultado então, irmãos, quando nós ficamos despertados? A Bíblia diz que Cristo vai nos iluminar, Ele vai nos guiar em todos os aspectos da nossa vida, Ele vai revelar a sua luz, o seu propósito, né, para cada passo que nós tivermos que dar. O crente que não está dormindo espiritualmente, ele não vai viver desorientado espiritualmente, irmãos, né? Amém? Ele vai também nos capacitar para vivermos uma vida de santidade. Agora sim, o último ponto. Quando há o despertamento, irmãos, há também um impacto na vida da igreja. Quando eu falo assim, poxa, minha igreja precisa de avivamento, né? Minha igreja precisa de coisas novas, minha igreja precisa. Aí eu pergunto, quem é a igreja? Somos nós, coletivamente, né? E cada um individualmente. Então, quando há o despertamento, irmãos, das crianças, quem concordar comigo vai dizer um amém bem forte, vai levantar a sua mão. Deixa eu falar, irmãos. Nós estamos vivendo uma geração aí de pré-adolescentes e adolescentes, que Deus vai usar grandemente nessa geração. Quem concorda aí, diga amém. Amém. Eu acredito, irmãos. Eu acredito nisso. Você que é pai, tem seu filho criança, né, na faixa de 6, 7, 8 anos, incentive a ele, pague um curso de música para ele, né, para ele ser usado por Deus, não para segurar a criança, mas para ter um motivo a mais de alegria para estar na igreja. Às vezes o pai compra, né, um telefone muito caro, não sou contra também não, irmãos. Então às vezes pagar um curso de música, né, incentivar a criança, isso aí é tão bom. Isso é tão bom. E eu tenho certeza, irmãos, que essa geração que Deus está levantando aqui na nossa igreja, em outras igrejas também, não estou chamando só para nós não, é uma geração que vai fazer diferença lá na escola, vai fazer diferença na faculdade. O Davi, o nosso jovem Davi, que tem esse trabalho de missões na faculdade, irmãos, ele chegou aqui, será com 14 anos, né, Davi? Cadê o Davi? Está por aí, deve estar andando por aí. Chegou aqui novinho, irmãos, novinho. Né? E venceu barreiras, situações difíceis na família, e veio para cá, se batizou, e sabe, se envolveu, e Deus o fez líder da juventude, e simultaneamente ao trabalho que ele tinha aqui na FATEC, né, Carla, ali na GAD, né, GAD, depois levou ele para a universidade, para a UERJ, lá ele se juntou aos colegas, que já foram para vários lugares, e agora vão para o Sul, fazer um trabalho de evangelismo. Um jovem, irmãos, com 20 e poucos anos. Eu acredito, irmãos, nessa geração, né? Alguns dizem que é a geração, né, de Samuel, que tão novinho, com 12 anos, Deus já levantou para ser um profeta para aquela geração, e foi grandemente usado por Deus. Esse é o desejo dos pais, dos avós, dos tios. Nós podemos, irmãos, jovens, adolescentes, homens e mulheres, nós podemos ser instrumentos de transformação na nossa sociedade. A luz de Cristo vai brilhar através de nós para alcançar aqueles perdidos. A nossa igreja é uma das igrejas, irmãos, que estão aí pregando o Evangelho. Imagina quantas pessoas Deus já salvou através de todas as igrejas. Vou colocar aqui só do bairro de Santa Cruz, irmãos. Santa Cruz eu não tenho assim exatamente não, mas por baixo, nós temos pelo menos 30% da população desse bairro de evangélicos, talvez até mais. Muita gente de Assembleia de Deus, irmãos. Quantos já foram da Assembleia de Deus aqui? Levanta a mão. Olha, muita gente, né?
Muita gente de outras igrejas, igrejas que pregam a palavra, pastores sérios, homens de Deus, que têm o mesmo peso de responsabilidade que eu tenho, né? Temos características diferentes, temperamentos diferentes, temos gostos diferentes, torcemos por times diferentes, mas temos um Deus que é o mesmo, amém, irmãos? E é isso que faz a diferença, é isso que faz a diferença. É por isso que o Davi não vai fazer a diferença porque torce pelo Fluminense, ou o Lucas pelo Botafogo, né? Ou o Mateus pelo Flamengo. Eles vão fazer a diferença porque eles têm Cristo, a bandeira deles é Cristo, né? É a bandeira que eles vão levantar. Por isso que eu sempre falo, irmãos, né? Temos os nossos momentos de devaneio, de alegria, sobre futebol, sobre tantas coisas, mas o que deve mais ser, vamos dizer assim, propagado por nós é Cristo, irmãos, é Cristo que deve ser anunciado. Por isso nós somos chamados para o despertamento, porque ele é essencial para todos nós. Por isso nós não podemos mais permitir que o sono espiritual nos afaste da presença de Deus. E ao despertar, irmãos, nós seremos fortalecidos por Cristo, seremos capacitados por Cristo para podermos cumprir os propósitos que Ele tem para cada um de nós, individualmente, e para a igreja, coletivamente. Que cada um, irmãos, possa aceitar esse chamado hoje, e possa experimentar a plenitude de Cristo na sua vida, para a glória de Deus, amém? Feche seus olhos, vamos orar.